Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate. Na edição de hoje, eu recebo o Eduardo Filete e também João Vilela. Senhores, no programa de hoje, antes de eu apresentá-los, nós estamos no nosso modo acessível agora. Eu, Guto Brito, estou aqui diretamente do estúdio número 1 da TV Com. Falo com o blazer azul marinho, uma camisa um pouco de azul, tom azul também um pouco mais clara, calça jeans escura. João Vilela, nosso convidado de hoje. Eduardo Filete, nosso outro convidado de hoje. Eduardo Filete, mais fácil, cabelos grisalhos e está todo de branco, assim como o uniforme número 1 do Santos Futebol Clube. Os meus amigos que não têm cabelo grisalho e tiram sarro é que passam tudo graxinha, nuguete no cabelo, então eles mentem a idade, entendeu? Está de cabelo prateado, melhor assim. Hoje no Ação Reação, 3 grisalhos foram elogiados. Três grisalhos. Pode falar sobre isso também. João Vilela veste uma camisa azul, xadrez e calça Delavé. Boa noite. Delavé, tudo bem? Delavé é mais antigo. Bonito. Delavé bonito. Senhores, eu queria aproveitar a presença de vocês aqui, porque eu queria discutir os próximos 4 anos do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, quais os desafios que ele vai ter. Os desafios nós já sabemos, nós vamos até enumerá-los aqui. O que fica é por que no primeiro mandato ele teve vários objetivos que, na minha opinião, não foram cumpridos, né? O Hospital dos Estivadores, a entrada da cidade, a questão do Santos Novos Tempos e outros, o VLT, que não está concluído. Eu queria saber de vocês, será que nesses próximos 4 anos essa lição de casa será feita? Porque a gente tem várias situações que podem até ser colocadas, a crise, não pingou dinheiro, etc., muita obra. Vocês acham que ele fez muita obra, não concluiu? Qual a avaliação que vocês fazem desses 4 anos e da perspectiva dos próximos 4? Bom, quer que eu comece, Filetão? Pode falar, João Então, Vilela. Claro que eu torço, a gente tem que torcer realmente para que o prefeito tenha êxito no que ele se comprometeu a colocar. O primeiro mandato realmente, do meu ponto de vista, faltou bastante coisa. Essa perda do Santos Novos Tempos, principalmente, eu acho que não dá para a gente mais colocar um pano colocar embaixo do tapete a Zona Noroeste e falar que isso é um problema que já tem há muito tempo e não resolver. É um grande desafio realmente melhorar a situação da Zona Noroeste em relação às enchentes. Esse talvez seja o maior desafio de qualquer prefeito em Santos, porque realmente é um absurdo o que tem ali. As pessoas perdendo suas coisas nas casas. O grande problema, além de perder seus objetos, sua conquista diária, você tendo problemas ali nos supermercados que ficam ali na Nossa Senhora de Fátima, pessoas ilhadas, e vai acontecer de novo esse ano, infelizmente. Essa falta da drenagem é realmente algo absurdo. Algo que já era para ter resolvido há 10, 20, 30 anos atrás, pelo menos. Eu vejo outro problema também nessa questão da macrodrenagem que não foi feita até hoje. Você tem um problema sério das doenças que se propagam. Eu sempre falo de um dado que eu vi na OMS, a Organização Mundial de Saúde, que coloca que cada $1 investido em saneamento básico, você economiza 60 em saúde, na outra ponta. Então, até hoje a gente teve um programa que a gente comentou sobre isso. Tem que acabar com essa questão de hospital ser a solução. O hospital tem que ser um remédio amargo em uma hora que não é para acontecer. Em último caso, a prevenção, evitar ter hospitalização. E para evitar, eu só vejo uma forma, é a prevenção. E a prevenção tem várias formas, e uma delas, muito importante, é realmente a questão do saneamento básico. E da infraestrutura, você investir na infraestrutura. Sem dúvida. Nós temos uma cidade que é relativamente fácil de controlar, nós temos 39 km², é uma das, na ilha, né? A área continental tem praticamente ninguém nem nada, muito pouca gente na área continental. Então nós temos 39 km². Desses 39 km², 20% é porto praticamente, ou área de marinha. Então são áreas que você vai ter que o porto dá a volta inteira na cidade, vai até a Alemoa, e pega da Ponta da Praia até a Alemoa, realmente é algo enorme e já não é da cidade, né? A gente até tem a dúvida se Santos é uma cidade que tem porto, é um porto que tem cidade, é uma dúvida que a gente sempre tem. Por enquanto, nenhuma das alternativas, exatamente. Infelizmente. Nós temos a entrada da cidade, que é um grande desafio também,
porque nós nunca tivemos uma entrada decente da cidade. Não vou falar que é desse governo a questão, porque isso a gente nunca teve. Nós fizemos a rodovia dos imigrantes e não tem uma ligação com Santos. Tem uma pequena alça de acesso, que é uma pista mínima. Não se planejou isso, né, João? Essa mesma entrada da cidade que nós temos hoje é praticamente a entrada da cidade que nós tínhamos em 1950. Que é o ponto final das estradas que desciam a serra. Exatamente. Né? E ali, realmente, você nem sabe. Aliás, a maioria dos santistas não sabe nem onde começa Santos. Porque é quando você passa aquela primeira ponte. Bem lembrado, sobre o Rio Cubatão. Que não tem nenhuma placa dizendo, olha, bem-vindo a Santos. Talvez que as pessoas não sejam tão bem-vindas. Porque você a maioria acredita que está chegando quando vê o peixe ali. O peixe e aquele semáforo que é ali, que é aquele absurdo que você tem ali, você fica refém. Exatamente. De uma série de assaltos. Literalmente refém. Então esse é um problema sério. A entrada da cidade quando chove, voltando, a macrodrenagem é um problema seríssimo. Eu já fiquei ali parado várias vezes e qualquer santista que de vez em quando tem que aqui subir a serra vai ficar. Esses são os problemas maiores. E eu vejo a questão dos hospitais, das escolas, que aí sim é algo que você pode remeter à crise, porque realmente é algo muito difícil de controlar. O hospital, eu diria que seja uma das coisas mais difíceis de você montar um sistema de saúde. É caro, é difícil, é complexo, precisa de profissionais muito bons. Nós conseguimos melhorar em alguns aspectos, mas nós temos 40% dos atendimentos são de pessoas de fora de Santos. As pessoas ficam desempregadas, ainda tem o problema de perder o plano de saúde que não precisa da empresa, e elas acabam utilizando ainda mais o sistema público de saúde. Nós não temos espaço hoje em Santos, também é uma coisa que engessa bastante você construir novos hospitais, algo que encarece bastante. Nós não temos, as escolas também, é outro problema que nós temos, apesar de ter uma qualidade muito boa dos professores, os supervisores de ensino, a própria Secretaria de Educação realmente é uma referência no Brasil, inclusive. As escolas precisam melhorar uma série de coisas, tem várias coisas que precisam melhorar nas escolas, a estrutura das escolas. Fisicamente, né? Mas também é outro que sofre com a crise, porque as pessoas acabam tirando da escola particular seus filhos porque não têm condições de bancar e indo para a escola pública. E enche ainda mais a escola pública. Então são detalhes que são importantes, e só para não levar muito mais tempo, tem aquelas obras que foram prometidas e reprometidas e que a gente não vê nem sombra. Eu nem falei delas e você lembrou, hein? Então você pega, por exemplo, o túnel Zona Leste e Zona Noroeste. Não se fala mais no túnel. No último governo do Beto Mansur, ele falou que já tinha o dinheiro separado, já tinha tudo mais, e nunca saiu e nunca se vê mais nada. Teleférico nos morros. Eu ia falar isso, o Filete me furou. Morros, que sem dúvida talvez tivesse uma acessibilidade maior aos morros. Medellín. Pois é. Complexo do Alemão no Rio de Janeiro pois também tem. Também. E o túnel, que eu acredito que nunca nós vamos ver. Acho que minha filha, que será, tem João Vilela? não vai ver. Túnel Santos-Guarujá. Não teremos um túnel. Que é a lenda urbana de Santos. Nós temos essa lenda. Da região, né? Da região. É uma promessa que toda vez se faz. Isso os mais velhos vão lembrar. Seria, então, a maior promessa do Brasil. É a maior promessa do Brasil, porque toda vez tem essa promessa. Já porque teve ponte, já teve túnel. O túnel já foi pela Ponta da Praia, já foi pela Afonso Pena, já foi por trás, já foi por frente. Foi pela Lemoa até o... Já foi para caminhão, já foi para trem, já foi para VLT, já foi para carro, já foi para não sei o quê. Eu diria, porque é desde a década de 30 que se fala nisso, Prestes Maia. Eu acho que antes. Então, você vai, daqui a pouco a gente pode fazer aqui no TV Com Debate, a gente pode ter um bolo com umas velhinhas de comemorar a promessa... Já pensava, que é antes de Prestes Maia, já pensava... Quando planejou os canais, já pensava também nessa... Afonso Pena era para dar continuidade, porque a Guarujá pertencia a Santos. Já se falava em ligação seca pela Afonso Pena, que foi construída, um dos objetivos era esse. Então... Uma promessa bem antiga. Uma promessa muito antiga, centenária, podemos dizer. Eduardo Filete, o que você resume de prioridades para o prefeito Paulo Alexandre ter que tocar nesses próximos 4 anos? Para não ficar repetitivo, né? Porque senão a gente vai falar as mesmas coisas e tal. Eu acho que administrar em crise é aí que você tem que ser bom gestor. Porque é fácil você administrar com muitos comissionados e tal. Mas o Paulo teve uma vantagem, né? Essa vantagem que o povo lhe deu a vantagem, né? O povo, não foi ele que quis. Ele quis, é lógico, mas ele ganhou em primeiro turno. Então não há coligações. Mas não vamos dar uma de falso moralista, politicamente correto, porque senão não tem televisão, não tem democracia, não tem rádio. Quando você ganha no primeiro turno, você fica livre dos conchavos, ou de alguns grandes conchavos, embora tenha muitos partidos coligados, né? Mas
Se você vai para o segundo turno, começa a complicar mais. Ele ganhou no primeiro turno. Por quê? Administrar com dinheiro, como ele, muitas coisas aqui eu vou até discordar parcialmente, mas os 3 primeiros anos não tiveram crise, né? Assim, os primeiros 2 anos e meio do governo Paulo Alexandre não teve crise. Você diz a crise econômica. A crise econômica crise... que é. Então ele pegou crise no final do 3º ano e no 4º ano inteiro, e agora vai ser pior. Então administrar em crise, você tem que ter mais criatividade e tal. Agora que nós vamos ver os bons gestores. Não dizendo que os outros prefeitos não são, mas agora que a cobra vai fumar, né? Que agora vai fumar porque você tem um monte de gente que está na prefeitura, um monte de gente que trabalha muito, um monte de gente que não trabalha, trabalha pouco, em si toda a prefeitura tem, desde a época de Cristo deve ter gente que ganhava e não trabalhava, né? Mas no Brasil é pior ainda, porque você pega um país da Europa, o cara não quer ganhar sem trabalhar. Ele se sente mal. Eu não gostaria, né? eu me sinto mal, o João se sente mal e você também. Mas aqui tem isso. Não estou falando que é o Paulo, que é o Beto, que é o Billy, mas nós temos muita gente que na prefeitura trabalha muito pouco. Uns são funcionários públicos que trabalham muito, outros são funcionários públicos que não pode mandar embora, então eu vou... Deixa eu só fazer um parênteses que eu achei muito importante essa sua colocação. Na sua opinião, depois o João Vilela, se quiser, também pode comentar. É possível se governar ou com poucos ou com quase nenhum cargo comissionado, cargo de confiança? Ou as coligações, os acordos que são feitos nas eleições engessam isso? Eu acho assim. O cara quer trabalhar? Sim, mas o cara tem que trabalhar. Ah, então eu vou colocar o João para trabalhar. O que o João poderia fazer? O João poderia trabalhar, como ele é um homem de televisão, ele pode trabalhar na parte de comunicação. Ele não é jornalista, mas ele poderia fazer algumas partes. O João também, acho que no marketing ele serviria também, porque ele é um homem de marketing. Talvez na parte de logística da prefeitura também serviria. Eu levaria o João Vilela para a Secretaria da Governo. Fazenda. Não. Secretaria da Fazenda. Administração. O João é uma pessoa muito cordial. Então ele poderia ser na assessoria do governo, ele poderia ser um homem de finanças também, tal, ou ele poderia também trabalhar no marketing. Mas não estou falando que é formado, irmão. Tem cara que não é formado em nada e trabalha lá em cargos altíssimos, né? Não, eu acho que ele seria. Trazer uma pessoa com competência para exercer determinado... Eu não colocaria o João na saúde. Embora ele tenha uma ramificação, o pai dele é dentista. É bom não colocar mesmo. Eu não colocaria o João na saúde. É bom não colocar mesmo. Que aí você ia resolver? Não. Eu não colocaria o João na saúde, porque eu vejo que ele é uma pessoa assim que, quando tem algum problema que eu falo de medicina, embora o pai dele foi um excelente dentista, um dos pioneiros aí na profissão, ele não é minha praia mesmo. Não é a praia dele. Então eu acho que assim, a pessoa tem que ser colocada no lugar certo. Eu acho que tem que ter o cargo de confiança, lógico, que é aquele que você vai chamar e falar, gente, é o seguinte, nós temos que resolver o problema da ponta da praia, nós temos que fazer um novo planejamento. Tem sim, mas a pessoa não pode ter 500 pessoas como confiança e loteada numa Prodesan, numa Codesave, não dá. Não dá porque assim, não estou falando que também tem 500, mas por exemplo, eu brincava aqui com o Billy no começo do governo dele, falei, manda os comissionados embora, porque tinha muito comissionado na Codesave e alguns que trabalham sim, e outros que não trabalham, quer dizer, o teu governo está ruindo, põe nego para carapigrama, para fazer calçada, não adianta você ficar num cara de terno e gravata. Ah, mas eles não estão recebendo. Pô, que beleza, né? Os comissionados não recebem há 5 meses e nunca vão receber. Vai todo mundo pôr a prefeitura na justiça, um dia vai ter que pagar. Então, assim, eu acho assim, agora o governante vai ter que falar, poxa, não dá para aumentar o IPTU. Muito. Pô, eu vou pôr mais radar na cidade. Tá bom, né? Mas as pessoas também podem não tomar multa. Santos aí, quem é um pouco mais observador já percebeu que em determinadas ruas os radares estão sendo instalados. Bem. Mas assim, tem que fechar a torneira, né? Fechar a torneira. A gente vê a nível de Brasil, todo mundo fala, pô, vamos fechar a torneira, porque agora não dá para cobrar mais imposto que as pessoas não estão pagando. Então, mas você não vê as mordomias, hoje em dia, muita gente com carro particular, assessorista, 5 seguranças e tal. Você não vê falar assim, olha, carro hoje é só para o presidente da Câmara e para o vice da Câmara. Senador não tem mais isso. Não, então é fácil cortar na população. É fácil aumentar imposto. Só que agora eles viram que não dá para aumentar imposto. Senão a economia, o cara vai pagar imposto, não vai comprar o leite, não vai levar o filho no colégio. E a população também já aprendeu e vai gritar de novo. Não, e assim o cara fala, beleza, eu tenho que pagar imposto, tá bom, vou tirar meu filho do colégio particular, vou pôr no público. Ah, mas não tem colégio público, promotoria. Promotoria, a prefeitura é obrigada a arrumar. Ah, não tem creche. Promotoria, a prefeitura é obrigada a arrumar. Complica. Então, vaga de UTI. Então, se eles engessarem
a população, mais do que a população já está engessada, vai voltar para serviço público em demasia. Então eu entendo assim, que o João falou com muita propriedade. Eu acho que em maiores a entrada da cidade, que não é um problema municipal, é estadual e federal, e eu entendo que o estado mais rico da federação tem que dar um jeito para isso, porque é o maior porto da América Latina, onde gira muita coisa, então isso é um problema estadual. O estado tem que resolver lá com o governo federal e arrumar isso. O município é muito pequeno para ficar sempre com o pires na mão, então acho que isso aí é questão política. A questão da Zona Noroeste, eu acho que tem que trazer pessoas com conhecimento. Nós temos aqui a USP, nós temos aqui várias universidades, as próprias universidades de Santos, nós temos o pessoal, no caso da Bunda da Praia, nós temos o pessoal da Praticagem, nós temos o pessoal da Codesp, nós temos engenheiros, nós temos muitas pessoas aqui que podem colaborar, sociedade civil. Qual é o problema da ponta da praia? Por que nós estamos diminuindo a praia? Ah, é o calado? Não, o professor Dia falou que não é o calado. É o emissário submarino? É as ondas? É o fenômeno mundial? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Né? Precisa resolver, né? Precisa resolver. Então, tem que estudar e resolver. A Zona Noroeste, fizeram um projeto, não deu muito certo, tal, caiu um pouco na mão do Paulo, mas o projeto não começou com o Paulo, né? Caiu na mão dele o projeto. Mas o Banco Mundial disse que era ruim e ficou péssimo. Peraí. Então, eu tinha uma cara e você fez um buraco e ficou um canal e não me obturou ali. Eu tenho que entender. O Banco Mundial falou que era ruim e ficou péssimo. Não fui eu que falei, foi o Banco Mundial. Você na Tribuna, Diário Litoral, Jornal da Hora, Jornal Boqueirão. Não estou. Estou só. Então, qual é o problema? Nós precisamos lá na Holanda, para resolver o problema, trazer um técnico da Holanda. Pô, se gastou uma fortuna aqui, traga o técnico da Holanda para resolver. Não, mas na USP, traga o cara da USP aqui. Nós queremos resolver o problema. Como é que resolve? Beleza. A entrada da cidade, o João já falou, é importantíssimo. Eu acho que o VLT é uma realidade. Só que assim, ele está até o canal 2, então ele tem que ir até ali É pífio, né, Pilete? Desculpa, pífio. Mas quando ele for Traz até o as pessoas Macuco, de São Vicente até o canal 2. por exemplo, hoje eu vim aqui de carro, mas se fosse do Macuco, seriam 3 quadras da minha clínica. Eu poderia ir andando, descer aqui no canal, coisa dava mais 5 quadras. Então eu com 8 quadras eu resolvi o problema. Seria melhor do que arrumar estacionamento aqui embaixo. Então acho que assim, eu vou começar a vir de VLT. Daria para mim na logística. Então assim, lógico, eu vou andar 5 quadras, que problema que tem isso, né? Tal, deixa um guarda-chuva aqui, se estiver chovendo eu vou de tal. Então assim, eu já não pegaria o carro hoje, já viria de VLT. Só que infelizmente ele parou no canal 2. Quando o VLT melhorar, quando começar a fazer essas outras coisas, tal. Agora eu acho, só para finalizar, que é uma região metropolitana. Por quê? Todos os prefeitos da região, São Vicente é o Márcio França, que é vice-governador, é PMDB e tal. Todos é PSDB. E no Guarujá está decidindo. Mas se ganhar o médico, é partido do vice-governador. E se ganhar o Farid, também tem ligações. Então, praticamente... Farid não, Raifa Amade. Raifa Amade. O que acontece? Se você tem a região toda do mesmo partido, vai ficar mais fácil. Então, acho que a gente tem que voltar a funcionar de uma maneira correta para a gente começar a interligar esses modais todos, fazer o transporte hidroviário, que nós não temos, melhorar a parte de... Nós tínhamos ferroviário, que a gente ia para São Paulo, melhorar esses modais de transporte também. Porque se aqui é uma região que nós temos o maior parque de exportação e importação da América do Sul, nós temos que ter condições também, eles têm que dar condições para a gente poder trabalhar, né? Senão todo ano é essa vergonha, fica caminhões parados na estrada, assaltos, essas coisas. Então nós temos que melhorar essa logística, já que nós somos aqui o pulmão do país. E outra, antes de passar para o João, Santos tinha que ser o cartão de visita do Brasil. Porque é por onde as mercadorias entram e saem, os empresários conhecem o Porto. O Porto de Santos é conhecido mundialmente. Então, se você tem uma cidade que é um modelo, quem sabe isso não atraia mais investimentos, as pessoas vejam que, olha, é uma região que é possível, sim, ter lucro no investimento para melhorar a infraestrutura, uma série de coisas do turismo. Hong Kong, Roterdã, é assim. Vê se é assim. Não é assim. Por quê? Porque ele é uma logística, é entrada da cidade, o país investe no local. João conhece Hong Kong pessoalmente, foi até Hong Kong, né? Hong Kong eu estudei bastante, eu fui na prefeitura, fiquei um tempo lá, tive a oportunidade de conhecer a administração ao lado realmente da prefeitura. Como eles como é que funciona? Que é uma prefeitura-estado, é um pouco diferente daqui. Mas o que eu falo é assim, o que na minha opinião falta, Filete, eu estou escutando você falar e realmente você tem toda a razão no que você está falando, chama um negócio chamado planejamento. Falta esse planejamento a médio, longo prazo, o que é curto prazo, e as soluções não são tão difíceis assim. Eu sou partidário da seguinte forma,
e fórmula. Isso administrativamente é assim que funciona. Todo mundo que tem uma empresa sabe que é assim que funciona. E a hora que o órgão público resolver falar, sim, é assim que funciona desse jeito e é assim que vai ter que ser, a coisa vai ficar muito mais fácil. Você não tem que criar muita coisa, você não tem que inovar em muita coisa. Nós vamos falar, mas é o contrário, tem que inovar, tem que melhorar. Não, você tem que copiar muita coisa. Pegue uma planta de um hospital que deu certo no Canadá, na Europa, adapte para cá. A adaptação é fundamental. Copia e veja o que já foi feito, que deu certo. É assim que as empresas funcionam. Elas não ficam procurando algo milagrante, milagre. Não tem milagre. É assim que funciona. Pega na Zona Noroeste, como que funcionaria ali para você resolver com pouco dinheiro? Muito pouco dinheiro. Eu diria que menos que 1% já foi gasto. Você consegue melhorar. Por quê? Porque existe um projeto aqui na nossa cidade, um técnico da nossa região, desde os anos 70, que é fazer um piscinão, é fazer ter um grande círculo. Imagine um cilindro muito grande no final da Jovino de Melo, esse que é o sistema. Um sistema que você drene para o canal esteja limpo, que é algo que eu nunca mais vi, aliás, eu nunca vi na nossa região, também os canais estarem extremamente limpos, porque nossos canais eram navegáveis. Sim. Canal 1 era navegável. Veja se você consegue hoje, esquece que a ponte baixou, ficou, mas o canal, veja se algum barco conseguiria passar por ali. Havia peixes ali. Sim, não, era navegável. Eu cheguei a fazer algumas pescarias. Aquela escada. Sim, lá tinha. Então, a escada que tem no canal 1, por exemplo, é para as pessoas descerem e pegarem o barco. O barquinho, você tinha barco e até arranjar o pestana, inclusive. Você tinha todo um sistema de navegação, porque fazia parte da mobilidade, que nós esquecemos esse termo em algum lugar no passado. Porque nós já tivemos mais mobilidade que nós temos hoje. Inclusive, eu falei os rios de Santos, que alguns exatamente. rios, canais ajudaram a navegação. Aqui nós temos um mar que dá a volta, nós estamos numa ilha ainda, e nós não temos nada que faça essa ligação Santos e Itanhaém, Santos, Bertioga, pelo mar. Claro, pelo mar também. Nós temos o mar à nossa disposição e nós não utilizamos essa gratuitamente. Gratuitamente e asfaltado. Já lisinha. Não tem pedágio. Sem pedágio, sem nada. Eles vão inventar um pedágio. Pedágio aquático, com mas certeza. É uma coisa, eu estou brincando do asfaltado porque já está liso, ele está pronto, não tem buraco. Né? Você tem ali a Bacia do Mercado, por exemplo, que é outro lugar que me dá pena, porque a Vila Nova está abandonada. Bacia do Mercado tem que fazer a piada. Por favor. Inclusive, não alaga. Não, né? Se chover, não alaga o mar, né? Então, não, exatamente. O serviço pode continuar. Pode continuar, inclusive quando chove. Por favor. Mas ali é uma região que existem projetos, esses senhores estão prontos. Não precisa criar. Não precisa gastar mais dinheiro com o projeto executivo que o pessoal gasta fortunas e não sai nada. Como o projeto executivo é mais caro que a obra, às vezes, né? Não, porque esse projeto executivo deixa que eu faço. Se é para não sair a obra, qualquer coisa o papel aceita. Exatamente. E você tem o projeto executivo do túnel, você tem o projeto executivo da ponte, você tem projeto de tudo. Tem filme, né, do túnel. Tudo pronto, VLT bonito, passando, bacana, caminhão e tal, vai sair por aqui e tal. Tudo fica bom. Mas o que eu faria, na minha opinião, assim, coisas extremamente simples. Bom, aquela região da Vila Nova. Fale para os empresários que estão lá, destomba o que tem que destombar, porque fizeram um tombamento absurdo. O que é patrimônio tem que ser preservado. O que é coisa velha, que nunca foi nada importante, tem que ser renovado, sem dúvida nenhuma. A casa do sapateiro do Dom Pedro I, nem existe isso aí. Até esse aí é até razoável. Mas ali, o resto está tudo essa área do mercado é riquíssima. Se você fizer ali um bairro boêmio... Exatamente, né? Restaurantes, com uma série de coisas, com segurança. Você pode pegar barcas saindo da Ponta da Praia, olha que coisa elegante. Você tem umas barcas saindo de qualquer lugar da Ponta da Praia, por exemplo, tem os piers ali, e indo até lá, de barco, olha que passeio gostoso, diferente, para ir nos restaurantes. Fica tipo aquela região na Bahia. Casas antigas. Na Bahia, ou na Argentina, o que você tem. Porto Madeiro. Porto Madeiro, tem Belém, tem vários lugares, exemplos tem vários. Na área continental, na Zona Noroeste, constrói esse piscinão que é relativamente barato. Eu falei, é menos de 1% que já gastaram e não fizeram. Você constrói, você deixa o canal seco ali. Põe as bombas. E a interligação, não, deixa ele seco. Ele vai ficar seco sempre. E a água que vai cair, imagina um tonel grande, um tonel grande, piscina, colocado, enterrado na terra, é um piscinão profundo. E você faz a limpeza daquela água, tem um sistema de peneiras, que isso é extremamente barato. E fácil de fazer. Né? E você, quando chover, você vai enchendo ali, você vai bombeando e vai tirando. Tirar aquelas palafitas as palafitas dali, isso né? Aí é algo... Santos tem um recorde ruim, né? Triste,
de ser a cidade com maior maior favela em número palafita foi do mundo, do Brasil. No Brasil, seja do Brasil, uma das maiores do mundo, então. É que sem quando dúvida. fica ali na Alemão, as pessoas não veem, né? Nossos lugares mais insalubres estão devidamente escondidos embaixo do tapete. Exatamente. Então, tem Santista. Você pode viver a vida inteira e não ver. Como a maioria... Então, assim, são coisas que são simples de serem feitas, que foram feitas no mundo inteiro, sem grandes obras. Sim. Você, na realidade, tem uma cidade praticamente pronta. Alagar uma rua em Santos é uma vergonha, porque você tem equipamentos que você poderia utilizar, o hidrojato, por exemplo, que é um caminhão que você utiliza. Quantas pessoas vêm? Passe agora na Tolentino Filgueiras, que passei agora com a Ana Costa, e vejam como é que está o bueiro, sujo, aterrado, e depois o morador, sem menor condição. Se chover vai encher, é claro que vai. O morador vai querer, de uma certa maneira, eu já vi moradores tirando bueiro para limpar, aí pega uma leptospirose, é pior ainda, né? Pior ainda. Então, vai cair no serviço de saúde. Então, nós temos a dengue chegando aí, nós estamos chegando agora o verão, vai começar, vamos o calor. Fazer um programa especial sobre a dengue. Quem está preocupado com a dengue, com a limpa, vai preocupar quando o mosquito já tiver... Agora é a hora de começar. Agora é a hora de começar a se falar em dengue. Então, e ninguém tá falando ainda. Por enquanto tá tudo certo. Exatamente. Então, a hora que começar a dar o problema, que inchar os postos de saúde, que as coisas tiverem, aí nós vamos começar a ir de casa em casa. Não, aí já foi. Aí já acabou. Então, eu acredito que é possível você fazer melhorias na região metropolitana. Realmente, não sei se foi você, o Filete ou o Guto que falou da região metropolitana. Eu falei, Filete. Que falta isso pra gente. E agora tem que fazer, porque agora tá tudo no mesmo partido, exatamente, né? Agora tá bem mais fácil. Continuam as vaidades. Agora tá tudo, mas não continuam as vaidades. Mas que vaidade? O grande problema são as vaidades. Infelizmente são essas vaidades. No litoral sul e no litoral norte, não se criaram postos de saúde adequados. Era mais fácil você inaugurar ambulância, comprar ambulância. Churrasco e ambulância, né? É churrasco e ambulância. Mas aí na região metropolitana tem que chegar o governador, é o seguinte, ó, Santos é cidade de polo, tá vindo todo mundo para cá. A Márcia Rosa reclama que o pessoal da área continental de São Vicente vai para o modelo e o resto vem tudo para Santos. Então o equipamento de Santos está ficando sobrecarregado. Nós temos que atender nossos irmãos da outra região, mas Santos tem que ganhar mais. Não tem como, que nós temos que fazer, entendeu? Então, se a fórmula do SUS é a saúde universal... Não tem como. Porque você quer comprar ambulância, você compra. Nós vamos construir outro hospital, mas o governo tem que bancar isso aqui. Vocês têm que passar de vocês para nós, porque senão a gente não consegue funcionar. Você vai, por exemplo, hoje em dia numa UPA aqui em Santos, e isso eu acho que o prefeito deve ficar, de uma certa maneira, contente e de uma certa maneira frustrado. Por quê? Porque você vai na UPA, pô, legal, eu fiz cheia. Eu inaugurei uma UPA, legal, mas outro dia eu saí num jogo do Santos, lá eu entrei na UPA para ir no banheiro. Então, eu entrei no banheiro da UPA. Pô, tinha uns 200 caras. 200 pessoas, é humanamente impossível você atender bem 200 pessoas numa UPA. Não tem como, chega a gente, sai um, entra 15. A superlotação é muito Eu também não sei se era todo mundo cliente. Alguns eram telespectadores daqui, outros eram clientes da clínica. Gente. Mas muita gente. Aí eu perguntei para a enfermeira, como é que faz? Ah, doutor, a gente manda 5 embora, chega a 15. Tem que atender, né? Tem que atender. Então, mas como é que você vai atender bem tanta gente, né? Muita gente. É muita gente, chega um bêbado. Centralizada num lugar só. Aí eu perguntei, tem segurança aqui? Não tinha segurança no dia. Tudo bem, lógico que o prefeito põe segurança, o prefeito põe, mas o cara falta, a empresa não põe reposição, você entendeu? Então, pô, não tem, quer dizer, aí chega um cara lá bêbado, causando, quer passar na frente dos outros, chega um cara com problema neurológico, é difícil também, né? Senhores, nós vamos fazer um rápido break, TV com Debate volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte?
E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! As mudanças climáticas são uma realidade que o planeta enfrenta, não há como negar. O que podemos fazer é rever nosso modo de vida e a maneira como impactamos o futuro. O Greenpeace atua para defender o meio ambiente, inspirando as pessoas para mudarem atitudes e comportamentos, pressionando governos e empresas a rever seus conceitos de produção e desenvolvimento, sempre pensando na sustentabilidade. Eu apoio o Greenpeace e sou parte da solução. Você também pode ser. Junte-se a nós. TV Com Debate já está de volta. Na edição de hoje nós temos João Vilela e Eduardo Filetti. Estamos falando sobre os novos desafios que o prefeito Paulo Alexandre vai ter nos próximos 4 anos. Velhos porque nenhum deles, muitos estão sendo falados aí a solução há muito tempo e até agora muita coisa não saiu nem do papel. Podemos incluir aí a hospedaria dos imigrantes, que é uma vergonha ali na também, Silva Jardim, ali que continua tá aquela cracolândia. Degradada aquela região. Né? Você muito bem lembrou aquela área do mercado, que também está bem degradada e nada se faz para melhorar. E eu queria colocar na nossa discussão, na polêmica, no debate, a questão da rodoviária. Quem vai à rodoviária, sabe do que eu vou falar agora, dá medo de ir à rodoviária de Santos, principalmente em determinados horários. Passando das 6 da tarde, fim de semana, durante a semana também, fim de semana, você fica ali à mercê. Santos merece da uma sua própria rodoviária sorte. Muito melhor. Aliás, nossa região é carente de rodoviárias em todas as cidades. São Vicente eu não vou nem entrar no mérito porque vai ser outro desafio, porque nem rodoviária tem mais. Então, puseram um ponto não, lá. não dá. Qualquer cidade tem uma rodoviária bacana, né? Agora, São Vicente não está nada. Mas assim, Santos merece um ponto de interligação melhor. Ali tem um grande problema que pouca gente sabe, que como aquela cadeia velha ela é tombada, você não pode construir um edifício que poderia a prefeitura centralizar uma série de serviços lá, tem um terreno muito bom. O terreno é estratégico, está numa região... Podia fazer tudo lá, né? Tudo. Podia fazer a ouvidoria, podia ser lá. Sim, uma série de coisas. Todos os imóveis que a prefeitura ainda aluga. Não, você podia fazer uma guarda municipal lá, um canil na minha opinião, é uma burrice tudo. tremenda isso do nosso sistema de tombamento, que é algo extremamente arcaico, prejudicial e ruim até para o bem tombado. Porque o tombamento, pouca gente sabe, é uma questão de direito ambiental. E, na verdade, se criou uma lei que ela é bonita no papel, como a maioria, mas na prática ela inviabiliza todos os lugares ao redor. Porque não pode construir nada, né? Exatamente. Quantos metros? 200 metros, João? Então, a lei diz 200 metros. Quer dizer, a cadeia velha ia ficar mais feia ou mais bonita se tivesse um prédio lá, mais alto, moderno? E você vai em qualquer lugar. O Louvre não fez uma pirâmide? Justa, foi criticadíssimo, mas fez, modernizou. Exatamente. Valorizaria mais o imóvel, porque você estaria num prédio de luxo, olhando para aquela cadeia que é bonita, arrumada, né? Todos os lugares do mundo, o novo convive com o antigo. A Alemanha é o maior exemplo disso. Eles conseguem juntar o antigo com o novo e harmonizar isso. Porque nós temos que entender que o ser humano ele evolui. Exatamente. Ele não involui. O que é histórico tem que ser preservado, deve ser preservado, claro que deve. Deve ser não só preservado, como enaltecido, explicado, feito realmente. Nós carecemos de museus, nós carecemos de preservar nossa história. Mas não é essa forma de preservar nossa história. Não é pegando, colocando a casa do seu João aqui na Conselheiro Nébias e dizendo que ali
que nunca foi nada histórico, ali é tombado. E a Casa Lídia Frederici no Canal 4, quando soube que ia tombar, o Mandou Ferreirinha foi lá, vai tombar, vai, beleza. 3 dias o Ferreirinha já pôs no chão. Vou tombar antes que tombe. Um abraço pro Ferreira, já pôs no chão, o Ferreira demoliu a casa, quer dizer, aquela Casa Lídia Frederici, pagando... Talvez tivesse... Pagando, linda a casa, né? Pagando os devidos valores para a família, numa casa linda no Canal 4, um palácio, né? Poderia ter ficado lá. Um centro cultural, como agora, é a Pinacoteca, por exemplo. Hoje o cara fala assim, ó, Filete, você tem um barraquinho na Tamandaré, nós morou o cavalo do Napoleão aqui, né? Do cavalo do Dom Pedro aqui. Estão pensando em coisa, eu vou lá, mando demolir, os caras mandam demolir. O chalés ali da ponta da praia, do topo do Imbaré, o chalés de madeira, também tá tudo engessado. Não, uma bobagem. Eles demoliram. Quando souberam disso, fazer isso. tiveram informação privilegiada, punha no chão. Olha, como a Casa Lídia Frederici. Eu comecei falando, 3 dias depois não tinha mais casa. Que nós temos apenas 39 quilômetros quadrados, 20% é porto. Eu comecei falando isso. O centro é inviável por causa desses tombamentos feitos de uma forma, na minha opinião, que você cria a dificuldade para vender a facilidade. Muita gente está ganhando sem essa critério, facilidade. Né? O critério não tem critério. Quem quiser entender, entenda como é que é. Não tem critério nenhum, mas tem um critério por baixo dos panos aí que é bem interessante. Mas a casa do seu João da Concessionária é um absurdo, né? Não, olha, é um exemplo, mas tem outros exemplos. Tem vários outros exemplos. É um exemplo do absurdo. Não precisa ir muito longe, não precisa ir muito longe. Quanto vale aquela casa? Você pega... Vale 800 mil, 1 milhão? Você pega paga para ele. No Gonzaga, paga para ele e constrói um museu lá. Aquele hotel Avenida Palace. Avenida Palace ali? Avenida Palace. Avenida Gonzaga. Do lado do Atlântico? Ao lado do Atlântico. Né? Eu passo 2 Avenida prédios. Palace, que é a esquina com a... Ali o Armênio comprou com a intenção de construir um hotel e refazer e ainda manter aquela parte. Um hotel mesmo. Um hotel de verdade. De frente para o mar, nunca imóvel super valorizado. Nunca conseguiu. Agora, se é na Europa, ele deixa a carcaça. Se é na Europa, ele deixa a carcaça do hotel. Quer deixar a frente e faz o resto no meio. Deixa a carcaça e faz o hotel no meio. Faz no Foi essa a ideia. Pega Portugal mesmo, que a gente está falando do teu programa com o Zé Geraldo, muito bom, por sinal, falando sobre Portugal. É algo que mudou realmente. Você modernizou os lugares. Nós temos lugares que... tem uma questão na Constituição, tem um artigo da Constituição que fala o seguinte, a função social da propriedade. Parece que o pessoal pula quando vê aquilo. Porque tem que ter uma função social. Aqueles armazéns que você pega ali próximo à alfândega, próximo à prefeitura, próximo... Estão lá, 8. Estão ali... Outro que vai fazer aniversário e não se faz nada. Criadora de pombo lá. Eu lembro que eu ouvi uma vez de um alto funcionário da prefeitura, não foi desse governo, foi de governos passados, que falou para mim o seguinte... Quando começaram a falar do mergulhão, que ia ter um mergulhão, que ia ter aquele negócio todo... Outra lenda. Ele me falou uma coisa que, em relação ao túnel, ligando ponto da praia, voltando ao túnel, ligando a ponto da praia ao Guarujá, ele falou, nunca vai sair este túnel. Nunca vai sair. Por quê? Ele falou por quê. Por quê? Ele falou que o dia que sair, Santa Rosa vira ponto da praia. e os construtores não vão querer nunca que tenha isso. Porque justamente os nossos 39 quilômetros quadrados que nós temos de área insular. Então queremos ficar ilhados. Porque você valoriza... Precisamos ficar ilhados. Você imagina o dia que você tem um túnel ligando Guarujá a Santos com toda a facilidade. A Avenida da Praia ela vai continuar ali, vai continuar vai sair na Ademar de Barros. Vai ficar igual o Rio, vai interligar o Recreio. Exato. Vai interligar o Recreio com a Urca, né? Entendeu? Santos nunca vai aceitar isso. O prefeito que falar que vai fazer, não vai fazer. Você acha que eles não querem fazer? Tu acha que eles não querem fazer? Não querem fazer. Mas porque o dia que você fizer isso, Santa Rosa vira a ponta da praia. Mas a Santa Rosa não tem favela na Santa Rosa. Não é isso, é a valorização. Quanto vale metro quadrado na Santa Rosa, quanto vale metro quadrado na ponta da praia? Santa Rosa vira a ponta da praia, então os caras vão investir lá. Ninguém está falando que é ruim ou que é bom. O cara vai comprar um metro quadrado muito mais barato lá, faz um prédio lá, o cara você vai valorizar o Guarujá. Mas não seria bom? Seria ótimo. Seria bom. Para a região seria ótimo. Mas que valoriza o Guarujá, qual o problema? Mas muita gente que é dono de terrenos e de prédios e que constrói na ponta da praia ou qualquer região de Santos, vai ter essa desvalorização. Então, existe um lobby aí. Existe um lobby fortíssimo. Para não... A verdade é essa. Quem vai fazer um túnel daquele, primeiro que não custa tudo o que eles colocaram. Não custa. Era extremamente fácil fazer esse túnel. Vou falar, não, é difícil. É fácil. Eu já fui em vários lugares do mundo que construiu esse túnel, não um, não dois, não três, mas vários. Não, você já deve ter ido em lugares que
com túneis submarinos, Hong Kong é um exemplo, muito mais complexos de se Muito fazer. mais, Europa, em lugares que tem terremoto, O túnel inclusive. tem na Europa. Que ligando Não, o Canal da Mancha. Esse nem se fala, né? esse nem se Canal da fala. Mancha, Mas quer você dizer, lógico, pega... Tudo bem que aí foram 2 países Olha, ricos. Tal, mas... eu quando estive em Xangai em 2008, eles fizeram muitos túneis embaixo, ligando um lado ao outro das margens de Xangai, que é o rio Yangtze, que é muito mais largo, inclusive, do que nós temos na nossa entrada do canal. Eles fizeram vários canais e pontes, passa navio embaixo, navio grande, passa tudo ali por baixo. Então, o mesmo problema que nós temos. Navio o por solo de cima, Xangai né? consegue, que é uma coisa... Navio por cima, né? Por baixo do túnel, mas tem ponte passando por cima também. Tem ponte, navio tem pelo meio e tudo. tal. Mas aí que tá. O solo de Xangai consegue ser pior que o solo de Santos. Tá? Se quem quiser pesquisar vai ver isso, que o solo de Xangai consegue. É difícil isso, hein? Ser pior que o solo de Santos. E eles fizeram, o que mais me deixou espantado, que eles têm um parque de um lado, um parque infantil, um parque para crianças. Que a gente não consegue Indignadíssimo. Eu vi aquilo e falei, não é possível. E do outro lado tem lá, tipo, também um museu, um parque em relação a coisa do amanhã, um museu do futuro. Museu do futuro. E fizeram essa ligação do túnel, ligando, mas é uma coisa para criança. São trenzinhos, que nem o VLT mais ou menos, no tamanho do VLT aproximadamente, ligando um lado ao outro por baixo da margem, mas com João Bobo ali, de bonequinhos, com luzinhas, coisas para criança, lúdico, para criança, até meio brega, vamos dizer assim. Mas só aquela obra que eles fizeram, que é uma obra que é nosso sonho daqui, eles fizeram apenas para ligar um parquinho a outro parquinho. E sempre cheio, né? Sempre cheio, claro, sempre. No Japão teve um terremoto. E tem os problemas que tem lá, né? Derrubou uma ponte que tinha acho que 1,2 km, derrubou 600 metros. Em 6 meses os caras construíram. Aqui tem 800 metros. 6 meses o cara construiu a ponte de novo. 6 meses é o cara para pedir a propina para licitação. A questão da rodoviária, eu tenho uma opinião, eu queria saber de vocês. Não seria o momento de se transportar a rodoviária mais para a entrada da cidade, se aproveitar essa obra? Sem dúvida. Se fazer uma rodoviária moderna, com um sistema de trens ligando, planejado, exatamente, com um sistema para se trazer as pessoas da rodoviária para a cidade, e da cidade aí você expande para os E ali poderia fazer na rodoviária, poderia fazer um ponto final de alguns ônibus. Então teria uma lotação, alguma coisa que trouxesse, como no aeroporto de Cumbica para Congonhas, você desceu ali, tem um carro, traz você para cá e lá você pega os ônibus para a cidade toda. Sim, mas tem que ser outro modal. Você pega, por exemplo, em São Paulo vai se utilizar, você falou de Congonhas, eu lembrei de Cumbica e vai ter Congonhas também. Cumbica tem um ônibus que traz você para Congonhas. Mas o ônibus é sempre problema, porque vai ter lógico. Mas São Paulo, o governo do estado preferiu utilizar em São Paulo o monotrilho. E aqui eles jogaram VLT. Por que eles usam o monotrilho lá? Porque é muito mais inteligente. Vira um outro modal. VLT já está funcionando é algo... Lá eles estão construindo ainda? Estão construindo, mas está funcionando uma boa parte. Tá funcionando. Já está na Zona Leste funcionando. Então tem vários lugares funcionando. Eu vi passar, não sei se está já cobrando, mas está pronto. Eu vi algumas regiões que já e bem alto, por sinal, né? Porto Alegre, em Porto Alegre é menor, né? Quem conhece o Salgado Filho em Porto Alegre, eu vou de vez em quando para lá, porque tenho muito negócio no sul, você tem um sistema de um monotrilho a ar, projeto brasileiro, barato, fácil, que liga o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, quem conhece sabe do que eu estou falando, até ao centro da cidade. Um sistema inteligente, simples e barato. Isso tem na Disney ar, como é que é uma vela invertida. Na Las Vegas também. Não, mas da Disney... Las Vegas também... Então, mas o da Disney... Você sai de um hotel lá, aqueles hotéis antigos, você vai para um outro hotel do grupo, você vai de monotrilho. Então. De monotrilho também não é esse sistema, mas então, é um sistema inteligentíssimo, barato, limpo, porque as estações... Na realidade, a diferença é que o trem é muito mais barato, o vagão é muito mais barato. Lógico. Não é esse sistema de Porto Alegre. Então, um projeto brasileiro, inclusive, que nós exportamos e não usamos aqui. Nós vamos trazer trem lá da Espanha, que isso, se a gente investigar, vai ter muita coisa estranha, pelo menos. Trazer o trem lá do outro lado do Atlântico. Você faz no mesmo nível da rua, que tinha que ser elevado. Já teve alagamento, como já falei antes de começar a construir, eu falei, vai ter alagamento. Porque vocês estão construindo o trilho no lugar que alaga. Tem alagamento. Você não constrói a garagem. Isso no mundo inteiro, a primeira regra que existe para você construir qualquer coisa móvel, pode ser avião, pode ser ônibus, pode ser trem, pode ser navio, pode ser carro, pode ser ônibus, pode ser o que for. Você primeiro constrói a garagem. Que é a manutenção. Primeiro você constrói a garagem. Né? Não, serve para
coisa móvel. Você não constrói um aeroporto sem fazer um hangar, você não constrói uma empresa de ônibus sem ter uma garagem para você colocar. Volta e meia são pichados. Você vê, os VLT são pichados porque estão na rua. Gente, fizeram eles primeiro... estacionados botaram a carroça na frente dos bois. É algo inacreditável que fizeram. Sabe, colocaram um sistema que não é o ideal. Poderia-se usar a feira passar ali embaixo, ter estacionamentos ali embaixo. Fazer igual Vou falar de novo. Nós temos 39 quilômetros quadrados muito mal aproveitados. Jô, fazer igual amigo meu, ganhou dinheiro, trabalhou, mereceu, comprou um carro e o carro não entrava na garagem dele. Exatamente, é mais ou menos isso. O carro tinha 12 centímetros mais que a garagem. Exatamente isso. Então colocaram, amanhã, eu não quero que tenha, claro que eu não quero. Mas o alagamento já teve, enchente no VLT já teve. Isso já é uma coisa, já é um fato. Amanhã, um trem desses perde o freio por falta de manutenção. Descarrila, eu quero ver né? quem vai ser o corajoso e falar, não, foi culpa minha. Porque vai acontecer, se você não tiver um sistema de manutenção... E de segurança ao longo da linha, porque já teve o caso de um homem que foi atingido... ali foi um cara do dormir, pode... Não, mas nós temos, mas se você tem que colocar, mas você tem que ter a segurança... Sim, se tivesse lá em cima não ia acontecer. A orientação... Se tivesse lá em cima não ia acontecer. Agora, não fizeram, foi uma briga, eu lembro que não sou eu que estou falando isso, o Anuar... Quantas vezes que é um engenheiro que brigou tanto para você ter um monotrilho? Foi o precursor. Brigou tanto para ter, grande, sabe? Brigava, ia para os Estados Unidos e pegava projeto sem ganhar nada, passava em TV. Fez tudo, investiu dinheiro nisso para melhor para a sociedade, não, ele não queria nada para ele. O Anuar que é gestor aqui, um abraço para o Anuar, né? Então, Sim. Quer dizer, pessoas com mínimo de capacidade de raciocínio já viram que o sistema tem que ser outro. E nós não, ficamos brigando. E outra, esse negócio de tombar canal... Tombaram os canais. Eu sou a favor do canal, sem dúvida nenhuma. A pessoa que tombou devia tombar para dentro do canal, né? Tombar canal, gente, desculpa, não dá. Foi uma política de tombamento. Seria Antônio Rogério Magri que sugeriu o tombamento? O canal é imexível? É imexível. Veja, não se pode mexer no canal, né? É um sistema fluvial, é um sistema de cano. Vai tombar o cano da sua casa. Sabe a mesma coisa. O que deu a impressão que nessa questão de tombamento foi se tombando à torto e à direito. Mais no achismo, né, do que baseado em informação técnica e histórica. Talvez só baseado. Talvez, né? E a gente tem hoje uma cidade praticamente engessada. Lembrando ainda no caso da rodoviária, que quando a rodoviária foi pensada naquele local, Santos praticamente não tinha mais muita gente morando além daquele limite. E aí eu quero aproveitar... Hoje a rodoviária está dentro da cidade. Nossos antigos moradores nessa região, nossos antigos gestores tiveram muita coragem aqui. Que nós somos a primeira cidade a ter iluminação pública antes do Rio de Janeiro, hein? Sim. Nós tivemos iluminação pública antes do Rio de Janeiro. Nós somos a primeira cidade do Brasil a ter o sistema de bondes antes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Telefones vieram para cá. Nós tivemos todo um sistema. Com as grandes capitais. Cada vez nós sempre fomos uma cidade percursora. De vanguarda. De vanguarda. E nós abandonamos isso. Nós tínhamos voos de avião, nós tínhamos aeroporto comercial que tinha voos regulares da Panam e de várias outras empresas aéreas aqui na nossa região. Nós não temos mais isso. Nós tínhamos trem, nós somos pioneiros no sistema de trens em todo o país. Nós tínhamos o sistema Santos-Jundiaí. Nós tivemos iluminação, fomos um dos pioneiros. Sistema de drenagem, nós somos os pioneiros. Sistema de bondes, canais, nós somos os pioneiros. Nos canais, nós somos os pioneiros. Futebol, bem jogado. Foi o Santos futebol, nós somos os pioneiros. Fomos você gosta do futebol, você não ia esquecer, Filete. Eu ia. Na política? Na política, nós somos pioneiros. Nós estamos deixando esse sistema Ponte Pênsil, construída naquela época, que não tinha nada. Ali o emissário, o Saturnino de Brito, pensou o sistema de coleta de esgoto, que saía pela Ponte Pênsil, não foi para passar carro, não. Ela também, foi para levar... Também, mas jogar o esgoto para grande. Fundamental era para levar o esgoto, para você pegar uma corrente marítima que havia, que saía naquela região, para você ter uma dispersão, um estudo muito bem feito. Quer dizer, nós somos percursores. Daqui de Santos sai o Bartolomeu de Gusmão, que foi o padre voador, que nós tivemos realmente... José Bonifácio. José Bonifácio, o que tem de gente aqui percursora e que fez Santos ser o que Santos é hoje, nós temos que olhar talvez um pouco para o passado para pensar no futuro. Porque nós tivemos grandes protagonistas, pessoas extremamente corajosas. Nós tínhamos linha de trem, quando ninguém pensava numa linha de trem para subir essa serra, que é um desafio muito grande.
Nós fizemos coisas... Se desenvolveu essa tecnologia, Nosso porto é algo sensacional. Um porto de extrema qualidade, que foi feito realmente um porto que foi construído pela família Guinle aqui em Santos. Nosso sistema elétrico, a Henry Borden, foi algo inacreditável. Rio de Janeiro, que foi a capital do Brasil, que é uma das cidades mais importantes do Brasil, nós temos hoje, com a ampliação do porto, 13 berços. Nós temos 54 berços de atracação. É algo sensacional. Então, eu não canso de ver a nossa história e pensar no passado para entender o futuro. Porque nós precisamos ter aquela coragem que tiveram aqueles nossos antigos moradores e antigos líderes da nossa região, que foram muita coisa. Desde religiosidade, Padre José de Anchieta teve aqui, a questão política, nós tivemos muita força aqui na nossa região. Você falou de José Bonifácio. Nós tivemos grandes nomes. A Tietchan Jorge Cury, Mário Covas. Milhares, não, fora os recentes. Esmeralda Tarquínio. Mas os antigos também. Gastone. Santos, o nosso lema é a pátria, nós ensinamos a caridade e a fraternidade. E a liberdade. Primeiro hospital das Américas. Eu ia falar disso. O primeiro hospital das Américas. Primeiro Hospital das Américas, que dá o nome da nossa cidade de ser Santos, que era a Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Por isso é Santos. Então, nós temos uma história riquíssima, que eu não sei se é ensinada tão bem. Viu? Eu acho que isso aí na escola... Eu acho que muita gente não ensina. Eu queria fazer um exercício histórico no final do programa. Vocês já imaginaram se Saturnino de Brito vivesse atualmente e viesse com algum plano que na época era muito arrojado? Muito. Né? Se ele viesse com algum plano, se com essa política do não e de tombar as coisas a torto e a direito, mais torto que a direito, segundo você, se ele teria Mas ele sofreu condição... com isso. Ele sofreu isso naquela época. Havia um prefeito e havia um líder da cidade, que era um empresário muito rico aqui, que era o dono da Companhia dos Burros. O nome é esse, que era a Companhia dos Burros, que eram os... Como diz aquele letreiro na novela, é uma coincidência, é mera coincidência. Mera coincidência. Fatos, nomes e acontece, é mera coincidência. E uma das coisas que o Saturnino de Brito queria fazer era ter ruas largas, alargar as ruas, que naquela época ainda dava para fazer. E esse cara, que era o dono da Companhia dos Burros, que o nome não se... Com muita inteligência. Com muita ele razão, não queria isso. Ele não quis isso e fez um lobby forte com o prefeito e não aceitaram isso na época, porque ele sabia que para ter... Ele era engenheiro sanitarista. Para você ter a saúde pública, a questão sanitária, você precisa ter vãos maiores. Isso foi do higienismo que começou na França. Né? Então você teria que ter as ruas maiores, mas ele queria planejar isso, não deixaram, porque ele era dono de vários imóveis aqui. Rio de Janeiro fez isso na virada dos anos 1900. Sim, isso era uma tendência. Era uma tendência. E Santos, essa também. Mudança começaria na Avenida São Francisco. Quem quiser pode procurar no Instituto Geográfico, existem aí os esboços. O Paço Municipal não era para ser ali na Praça Mauá, era para ser ao lado do cemitério do Valongo, onde terminaria essa avenida monumental. Hoje a gente tem ali na São Francisco 3 pistas, seriam 6 pistas. Então toda aquela parte ali onde tem o fórum, aqueles imóveis, seria derrubada, porque seria o eixo monumental da cidade seria ali. Se não fosse da Companhia dos Burros, nós estaríamos um pouco mais inteligentes hoje. Deu para se salvar alguma coisa. Temos a Afonso Pena, temos a Ana Costa, né? A Conselheiro Neves, a Mário Covas. A coragem dessas pessoas que tinham naquela época, com recursos parcos, hein? Sim, era tecnologia. Tecnologia quase nada. Zero. O IPTU era muito barato, você não tinha quase recursos na cidade. Sim. E você conseguia fazer grandes obras. Por uma série de forças, mas você conseguia fazer grandes obras na cidade. E fizeram grandes obras na cidade. Nós regredimos, por exemplo. Hoje nós precisamos, então, de gestores com mais coragem. Coragem, determinação, planejamento. Se o Saturnino de Brito vier aqui, ele falou, mas há 100 anos eu fiz os canais. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Outra coisa, antigamente era navegável. Não é navegável. Agora não é navegável, piorou. Aí ele falou assim, nós tínhamos um aeroporto aqui, eu morri, mas eu vi aqui que nesse período que eu estava no Oriente Eterno, tinha um aeroporto, agora não tem mais. Tinha uma ferrovia que ligava Jundiaí, não tem mais.
Tudo bem, tinha a Anchieta, que era uma coisa para a época grandiosa, tem imigrantes, tudo bem. Mas vocês só investiram no modal rodoviário. Sim, podia fazer uma brincadeira com ele. Ó, doutor, o senhor não pode chegar. O senhor ia de avião, não pode mais. O senhor ia de trem, não pode mais. Só pode ir de carro. Pô, mas esse é o futuro? E outra coisa, do 1 a 8, o armazém do 1 a 8 não está tombado, concorda? Que eu saiba, não está tombado. Está tombando. Antes de tombar, literalmente. Antes de eu tombar, se eu sou prefeito, eu meto uma escavadeira lá, já tiro tudo. Limpa o terreno. O cara que vai estar no Banco do Brasil, ali, lá no Banco do Brasil, vai ver o mar ali, ó. Eu vou fazer a cidade ficar com uma... Já limpa o terreno. Sim. Se eu vou usar para show, se eu vou usar... Bela sugestão, Filete. As pessoas vão poder ver a cidade, né? E de repente eu mando asfaltar tudo aquilo lá e vou pôr um campo de futebol, vou pôr um campo de não sei o quê, vou fazer um parque ali. Fazer um evento, que é barato, e vou fazer um evento. Restaurante. Inverno quente, sem gastar nada, você gastando pouco. Você não precisa gastar nada. Se você gastar pouco, você fizer ali um local recreativo, para você ter uma encenação, como tem em São Vicente, para você ter um show, ou... Faz uma PPP com a iniciativa privada. Prefeitura, então, tem que fomentar. Para que fica os armazém ali? Tira logo, porque daqui vai inventar um doido que vai tombar aquilo lá. Então pega, não serve para nada, tá dando doença de pombo lá. Dengue. Vamos cortar tudo, rapa. Vou pôr tudo lá, vocês vão passar na cidade, vão ver o mar, vai ficar bonito ali. Vou fazer um mirante, que eu não tenho dinheiro, vou fazer um mirante ali. Vou fazer um clube de pesca ali. Qualquer coisa. Você vai ali para ter peixe, para pescar. Por que fica aqueles armazéns ali? Então tem que ter, eu acho que nós temos que avançar, né? Agora, sem dinheiro vai ser mais difícil. Vai desenvolver. Mas também é aquela coisa que nós falamos aqui. As outras prefeituras também têm que ajudar a cidade, porque Santos... Você vai no hospital hoje, tem carro de São Vicente, Praia Grande, tudo. E tem que ter mesmo. Mas a cidade também tem que ser ajudada. Porque senão... Mas se os prefeitos não conversarem, não vai ter jeito. Mas, senhores, a gente está chegando no final. Mas no caso de Santos, é mais fácil. Você tem áreas degradadas ali que a prefeitura pode chegar, bater o martelo, quanto que eu vou desapropriar, eu vou trabalhar, eu vou fazer uma PPP aqui, eu vou mudar a cara da cidade. Dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer e basta um pouco mais de planejamento, boa vontade e aquilo que nossos antepassados tiveram muito coragem de fazer a coisa e mexer na coisa realmente. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Dá trabalho? Dá. Muito trabalho. O maior pecado, encerrando aqui o nosso programa, obrigado João Vilela, obrigado Eduardo Filete, o maior crime, não é pecado, cometido aqui nessa cidade foi a derrubada do Parque Balneário Hotel. Um hotel que era mais luxuoso e tinha muito mais destaque internacional que o Copacabana Palace no Rio de Janeiro. O Parque Balneário Hotel era o cartão de visita do Brasil e era em Santos. TV com Debate fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima edição.